Olá, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna à luz do Eneagrama. Meu nome é Caroline de Moraes e hoje eu quero conversar com vocês sobre os instintos do Eneagrama. Como vocês bem sabem, o Eneagrama ele é uma sabedoria muito antiga, um sistema de autoconhecimento profundo, um mapa da consciência, um mapa da nossa essência, né? Ele apresenta 9 estratégias de personalidade, ou seja, 9 estratégias que o nosso ego pode escolher, digamos assim, de forma inconsciente para lidar com as questões que a gente começa a sentir desde a infância, com necessidades emocionais, né? Como eu já falei, essas personalidades são desenvolvidas ao redor de um medo fundamental que foi vivenciado por nós na infância. Isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo e então de 9 possibilidades, de acordo com o Eneagrama, a gente escolhe uma em específico. Cada um de nós tem uma estratégia que o ego utiliza para se sentir ou seguro, ou conectado com o mundo, ou no controle, ou no poder, enfim. São estratégias que a gente chama também dos eneatipos, né? Então, se você descobre que você é o eneatipo 1, né, que tem aquela programação 1, você está aprendendo qual é a estratégia que o teu ego escolheu para sentir, agir, né, para pensar muitas vezes no mundo. Qual que é o teu sistema de valores? Então, no Eneagrama é extremamente importante a gente fazer o estudo e descobrir qual é a nossa personalidade. Isso vai nos dar muita informação, muito autoconhecimento, né? E a partir disso você vai fazendo um caminho de desenvolvimento em direção à essência, como eu já falei aqui também. No entanto, dentro do estudo do Eneagrama, é importante conhecer também os instintos. O Eneagrama parte do princípio que são 3 instintos principais que todos nós temos, tá? Então é um instinto de autopreservação, o instinto social e o instinto sexual ou 1 a 1. E por que é importante a gente conhecer e estudar os instintos como um componente dentro do Eneagrama? Porque é justamente a combinação entre a estratégia do ego, ou seja, a nossa personalidade, com os instintos que vai trazer, então, que vai fazer surgir os subtipos instintivos do Eneagrama. E o que seria, então, de forma prática, só para deixar mais claro para vocês? É como se cada um dos tipos do Eneagrama tivessem 3 versões principais. É como se existissem 3 tipos de 7. O 7 social, o 7 autopreservação ou o 7 sexual. E isso muda o comportamento entre eles. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando estão lendo os descritivos do tipo, eles não se identificam. Eles dizem assim, nossa, mas eu não tenho todo esse comportamento aqui, ou não é exatamente assim. É claro, porque existem, então, os subtipos que fazem com que a gente seja e tenha comportamentos completamente diferentes uns dos outros. Então, quando você está nesse processo de autodescoberta, quando você está estudando o Eneagrama, não só conhecer a personalidade, como também conhecer o seu subtipo é essencial. E isso vai te trazer um gigantesco autoconhecimento, assim, informações muito ricas sobre você, com possibilidades muito grandes de desenvolvimento. De forma geral, os biólogos concordam que o ser humano tem 3 grandes grupos de comportamentos instintivos, ou seja, aqueles comportamentos que estão muito enraizados na nossa psique, que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, ou aquele instinto de reprodução da espécie, ou instinto de socialização. Então, são comportamentos instintivos que a nossa raça tem, né? A gente é ser humano, então instintivamente a gente se comporta de uma maneira ou de outra. Então, quando você descobre qual é o teu instinto dominante, que é o que a teoria do Eneagrama ensina, você entende o que te influencia mais, o que é importante para você em relacionamentos. E uma vez que você aprende a trabalhar isso, a gente pode evitar muitos conflitos de relacionamento. Por exemplo, conflitos com outras pessoas, porque a gente tem muito das nossas reações são instintivas. Então, por exemplo, deixa eu falar um pouco sobre cada um desses 3. O instinto social,
normalmente são pessoas que estão mais orientadas para o grupo. São pessoas que, para elas, informação é muito importante, por exemplo, né? Elas têm muita facilidade de fazer networking, por exemplo. Elas têm muita facilidade de se integrar com grupos diferentes, porque ela valoriza isso de uma forma muito inconsciente, muito instintiva. Ela valoriza isso como uma questão de sobrevivência. Então, eu tô seguro se eu faço parte de determinado grupo. Eu tô seguro, né, se eu sei quem é quem dentro das relações. Então, instintivamente, essa pessoa tem um comportamento mais orientado para o grupo. Por sua vez, quem tem esse instinto mais sexual, o sexual desenvolvido, ou 1 a 1, ou também, dentro da metodologia que eu estudei, ele é chamado de transmissor, são pessoas que são mais orientadas para essa relação 1 a 1, para o outro. Elas sentem que elas querem deixar um legado no mundo, elas gostam de se comunicar, elas querem passar adiante seus valores, suas crenças. Então, veja, para elas isso é muito importante, né? E instintivamente é isso que ela faz, ela dá um jeito de se sobressair, por exemplo, nos grupos, né? Ela dá um jeito de ter aquela pessoa que ela valoriza, que é importante para ela, muito conectado a ela. Então, instintivamente, essa relação 1 a 1, que não necessariamente é uma relação entre casais, pode ser com amigos, amigos preferidos, amigos escolhidos, enfim, uma série de questões se desdobra a partir daí. E temos também o instinto autopreservação, ou preservação, como alguns professores chamam, que diz respeito a sua casa, digamos assim, a cuidar do seu ninho, a questões relacionadas, se hoje se a casa está abastecida, se você está mantido, são mais sensíveis a questões, por exemplo, como temperatura, aquilo que faz com que a pessoa se sinta bem, se sinta segura, né? Então, instinto autopreservação. Agora, imagine o seguinte, tá? Imagine que você tem um instinto autopreservação dominante, ou seja, é isso que você faz com mais facilidade, você nem nota. Você vai estar atento se tem comida no teu armário, se não tem, se chover, se tá frio, se você vai levar o guarda-chuva, se você não vai, porque diz respeito à sua segurança. Então, isso é extremamente importante para você. No entanto, se a pessoa com quem você se relaciona tem um instinto social dominante, talvez ela não esteja atenta a essas questões. E outras questões para ela, instintivamente, são mais importantes. É como se fosse, gente, né, quase uma questão de escolha. É aquilo que a gente faz de forma tão natural e é por isso que a gente negligencia outras coisas. Então, veja, todos nós temos os 3 instintos, certo? É importante para todos nós, os 3. Você cuidar de você, você ter uma relação com o outro, ou você se relacionar com o grupo. Todos nós temos os 3. Mas, por alguma razão, né, o nosso ego também tem um desses mais desenvolvido e o outro como se fosse menos desenvolvido. E a partir do momento que você descobre qual é o teu subtipo, então, beleza, eu sou um 2 social, ou eu sou um 2 autopreservação, ou eu sou um 2 sexual, você também vai conseguir fazer um trabalho de desenvolvimento para que esses 2 instintos que não estão tão desenvolvidos, para que eles possam também ter mais espaço. É claro que isso é uma jornada, mas esse conhecimento dos instintos é muito importante para o autodesenvolvimento. Então, se são 9 perfis, 9 estratégias do ego e 3 instintos principais, quando a gente junta isso, nós temos 27 possibilidades, né? Porque cada perfil tem 3 versões. Então, vamos pensar o seguinte, imagine que você é o tipo 7 do Eneagrama. Essa é a sua personalidade, né? Então, você é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que tem um olhar otimista para a vida, não é isso mesmo? Uma pessoa que busca se sentir bem, que busca felicidade, né? Que super criativo, que tem várias ideias ao mesmo tempo, né? Que adora começar, iniciar projetos, mas também tem dificuldade com a execução. Você é uma pessoa que foge de conversas difíceis, não é isso? Tem medo, muitas vezes medo da dor, medo de cair na armadilha do sofrimento. Essa estratégia 7 foi desenvolvida lá na infância, ao redor
de um medo fundamental, que é o medo da morte, como eu já falei, e aí a estratégia do ego é criar essa máscara, digamos assim, essa máscara da alegria, quando na verdade o que está na essência é uma outra coisa. Então você lê ali o descritivo do tipo 7 e você fica um pouco curioso para entender mais. E aí você vai buscando informações e você olha e fala assim, nossa, mas eu não sei se eu sou 7, porque nem tudo que está escrito aqui combina exatamente comigo. E é verdade, porque a gente precisa descobrir o subtipo. Então, por exemplo, se você é um 7 social, o 7 social, ele vai estar orientado para o grupo. Ele vai, inclusive, deixar metas pessoais dele para perseguir metas para o grupo. Ele vai olhar para os outros, né? Muitas vezes os 7 sociais se confundem com 2. Da mesma forma acontece quando a gente tem um 7 com o subtipo preservação, subtipo instintivo autopreservação. Essa pessoa ela pode ser muito orientada para as questões do lar, até mais organizada, mais estruturada, obsessiva por detalhes, que muitas vezes se confunde até com o tipo 1. Você imaginaria um tipo 7 ser confundido com o tipo 1, dependendo do subtipo, porque o instinto é muito forte, provavelmente ele pode ser confundido. Dentro da metodologia que eu estudo, é isso que a gente vê, é isso que a gente percebe. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo me identificar no Eneagrama, porque tem a influência desses instintos. Um 7 transmissor, ou 7 sexual, por exemplo, ele vai ser uma pessoa mais parecida com aquilo que está no descritivo do 7, né? Extremamente carismática, alegre, comunicativa, que fala pra caramba, ao passo que o 7 social tem uma parte dele nessa questão da comunicação que é um pouco mais retraída. E é tão interessante que quando você descobre o teu instinto, né, normalmente a gente fala que você costuma ver mais o segundo, porque o primeiro ele é tão instintivo, ele é tão natural, que a gente nem nota que tem aquele comportamento, né? Mas a minha dica para vocês é assim, para quem já conhece a personalidade, já sabe qual é o teu perfil do Eneagrama, quando você estiver fazendo algum exercício para descobrir o subtipo instintivo, se tiver difícil para você encontrar, lembre-se de procurar aquele que menos é você, aquele que menos combina com você, né? Aquele que pode estar reprimido, digamos assim. Eu acho que o instinto que eu menos vejo acontecendo, com menos comportamentos que eu tenho, já ajuda você então a fazer ali uma análise qual dos outros 2 será o seu perfil, tá certo? E vamos lembrar assim, o Eneagrama, ele é um sistema, ele não é determinista, ele é um sistema de movimento, é um sistema vivo, né? A gente tem momentos da nossa vida que a gente está tendo comportamentos de cada um dos perfis. Eu estou falando de uma estratégia dominante que é influenciada por comportamentos instintivos nossos enquanto raça. E é justamente isso que faz o Eneagrama ser um sistema tão completo. Saber quem é você, do que você gosta, o que te irrita, né? O que te tira do sério, o que te torna reativo, o que te estressa, e ao mesmo tempo quais são suas capacidades, quais são suas competências. Autoconhecimento, ele é bom em qualquer tempo, principalmente quando a gente está enfrentando situações difíceis. O Eneagrama, ele é um sistema complexo para quem está começando, mas uma vez que você compreende como é que esse sistema funciona, ele verdadeiramente pode trazer muita transformação, muito caminho para que você faça a transformação que você busca, né? A vida está o tempo inteiro pedindo para que a gente evolua, pedindo por avanços, não é verdade? Bom, é claro, eu falei aqui muito brevemente sobre o que são os instintos do Eneagrama, né? Como eles podem mostrar que os perfis têm comportamentos diferentes, né? São estratégias diferentes. Quando você descobrir mais sobre isso, você vai ver como você pode se desenvolver. E claro que aqui, ao longo do ano, eu vou trazendo mais informação para vocês. Mas se vocês quiserem conhecer mais dos perfis do Eneagrama, vocês podem baixar o meu e-book no meu site, carolinedemorais.com.br. No final do e-book, eu coloco ali uma biografia que vocês podem estudar para descobrir mais também sobre
os subtipos do Eneagrama, tá? Quem quiser também pode me seguir no Instagram, eu tô colocando lá informações constantes sobre o Eneagrama também, e qualquer coisa que você tiver dúvidas sobre os instintos, você pode me contactar pelo meu e-mail, que é contato@carolinedemorais.com.br. E agora, para finalizar a nossa sessão, eu quero deixar para vocês um trecho de uma música muito bonita que eu encontrei esses dias e que eu acho que faz sentido, tá, com o tema de hoje, que diz o seguinte: como um rio que corre para o mar, correntezas carregam o medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Não há desculpas para se escorar. Já foi dito, a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.